Graça e paz. Vamos continuar fazendo leitura da carta de Pedro. Estamos meditando nesta carta e Deus nos deu a graça para estudarmos. É um privilégio muito grande poder meditar na palavra de Deus, ler a palavra. E vamos continuar no segundo capítulo da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 18 até o versículo 23. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O relato das Escrituras mostra que a maioria dos primeiros cristãos provinha de uma posição média e baixa, economicamente falando, e muitos deles eram servos. O interessante observar é que o Novo Testamento dá mais instruções para os servos do que para os senhores. E esta passagem de Pedro, a partir do versículo 18, é dirigida aos servos domésticos, mas o princípio vale para qualquer empregado cristão, verdadeiramente cristão. Trata-se de uma ordem para se sujeitar ao Senhor com o maior respeito, porque o que está em jogo não é só a relação trabalhista, mas o testemunho do cristão. A obediência do cristão, nesse sentido, não deve variar de acordo com o temperamento do patrão, com o caráter do patrão. Qualquer um pode se sujeitar a um patrão bom e cordato. Qualquer um pode. Mas os cristãos nascidos de novo são chamados a ir além disso e ser respeitoso
e obediente ao patrão, severo e perverso também. É lógico que quando envolve o transgredir, o desobedecer a palavra de Deus, nós não devemos ser respeitoso com ninguém e nem obedecer ninguém. E nesse caso, devemos confiar em Deus e Ele proverá. Então Pedro começa dizendo: servos, em primeiro lugar de Cristo, de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de servos que têm as marcas de Jesus, pessoas que trazem as marcas do Senhor Jesus. O que é um servo do ponto de vista do reino de Deus, do Evangelho? O servo carrega em si mesmo as marcas da cruz. Servo de Cristo é aquela pessoa que crê a sua morte e ressurreição com Cristo, em Cristo, e Cristo vive nela. Os servos de Cristo só têm uma coisa a ostentar perante este mundo: as marcas da cruz, a crucificação com Cristo. E a vida de Cristo se manifestando na pessoa que com Cristo morreu e ressuscitou. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Porque toda a lei... Não, 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lúcifer almejou subir pelos degraus da grandeza até igualar-se a Deus. Mas Deus desce pelos degraus da insignificância até a condição de servo. Você já parou para pensar? Deus, sendo quem Ele é, na condição de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aquele que é maior de todos e está acima de todos, assumiu a condição de servo para salvar o homem pecador
da sua mania de grandeza. Irmãos, Jesus nunca se exaltou, nunca se ensoberbeceu, nunca foi arrogante, nunca foi petulante, tupetudo. Não cabe dentro de um servo a exaltação, a arrogância, rebeldia, insubmissão. Pedro disse: servos, sede submissos. Em primeiro lugar, é submissão a Deus. 1 Pedro 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se. Sujeitai-vos por amor do Senhor. Então, é uma sujeição, em primeiro lugar, a Deus e por amor. Não é uma imposição. A nossa submissão a Deus é por amor. E essa nossa submissão a Deus é a causa de um relacionamento submisso. Submissão é o contrário de rebeldia. Rebeldia contra a palavra de Deus. E essa rebeldia contra a palavra de Deus, ela parte de uma natureza rebelde que o homem tem por causa do pecado. O pecado parte espontaneamente de dentro de cada pessoa que se rebela contra a palavra de Deus. O pecado tem tudo a ver com a natureza ímpia que se manifesta em rebeldia e também em incredulidade contra Cristo e contra a sua palavra. Pecado é algo parecido com o seguinte: eu posso, eu me basto, eu me garanto, deixa comigo, eu sou suficiente, eu tenho a força, eu confio em mim mesmo, eu resolvo. Pecado. Aí está a expressão, a manifestação arrogante do pecado. Uma pessoa pode estar conformada por fora, mas na disposição do coração estar em rebeldia. O que vale diante de Deus, irmãos, é a atitude quebrantada e um espírito submisso. Submisso a Deus e a sua palavra. Então os demais relacionamentos também vão ter significado. A igreja é um órgão de submissão. Você sabia?
Na igreja de Cristo não tem poderoso chefão humano que manda e desmanda. Tem filhos de Deus, submissos e obedientes. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Em tudo ele tem a supremacia. Quando nós nos submetemos a Deus, também nos submetemos às autoridades instituídas pela permissão de Deus. Autoridades de governos, civis, familiares e também na igreja. Irmãos, eu posso não concordar com o governo. Não é pecado você não concordar com o governo em algumas coisas. Eu posso não concordar com o governo, mas eu não posso me rebelar contra o governo, seja ele bom ou não, seja ele bom ou perverso. Eu sou radicalmente contra a legalização do aborto e do casamento homossexual, entre outras coisas. Eu sou radicalmente contra. Mas, preste atenção, mas eu não posso partir para uma rebelião contra o governo, contra o Supremo, que está lá decidindo. Eu posso me manifestar, isso eu posso, me manifestar como filho de Deus, e como cidadão, mas não vou me insurgir contra o governo estabelecido. Eu não vou para a luta. Nos países democráticos, o caminho adequado para tirar um governo e por outro são as urnas. São as urnas, através de votação livre e democrática. Aí você vai lá e vota. Agora depois, querer tirar na pancada, não dá. Temos que ter sempre em vista a cruz do Calvário. Sempre diante de nós, a cruz do Calvário, onde Cristo foi crucificado e nós também fomos crucificados com Cristo. A natureza rebelde foi crucificada com Cristo. Nós morremos pelo corpo de Cristo e estamos mortos para o pecado e também justificados do pecado pela nossa morte
com Cristo, pelo corpo de Cristo na cruz. Com Cristo, nós também fomos ressuscitados, e a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós. Agora, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em mim. Isto muda tudo. Muda tudo. Primeira carta de Pedro 2, vamos ouvir novamente o versículo 19 a 21. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro diz uma coisa que foge dos padrões humanos. Se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Agora veja bem, para isso vocês foram chamados. Nós fomos chamados para também sofrer injustiças. E Deus usa isso para tratar conosco, para trazer o aperfeiçoamento. Por isso que eu disse que é algo que foge dos padrões humanos. Porque aqui diz que nós fomos chamados para esse sofrimento. Deus permite que nós soframos injustamente, para nos aperfeiçoar. Ele chega a dizer que nós fomos chamados para sermos injustiçados. Irmãos, não existe nada mais aviltante do que a injustiça. Por isso que o Senhor Jesus requer de cada um de nós renúncia total. Renúncia total. Lucas capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quando diz tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Começando pela nossa vida pecadora, que tem que ser renunciada, tem que ser perdida na morte com Cristo na cruz. Mas também a minha dignidade tem que ser renunciada. A minha reputação tem que ser renunciada. Meus direitos, meus merecimentos.
tudo isso tem que ser renunciado. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Se alguém entrar no cristianismo autêntico, cheio de dignidade, reputação, direitos, reivindicações, merecimentos, esse alguém não vai aguentar. Ele não aguenta quando ele sofrer injustiça. Ele não aguenta. Essas condições humanas não suportam injustiças. A pessoa até poderá sofrer caladinha, mas sofrer injustamente é demais. É demais. É por isso que Cristo opera uma obra profunda em nós, para que nós possamos aguentar o tranco sem ficar amargurado. Amargurado. Quando você ver um irmão chateado demais, triste demais, ressentido demais, magoado demais, você diz para ele: irmão, você tem direitos demais, você tem dignidade demais, tem que renunciar. Lê o texto de Pedro para ele. Nós fomos chamados para sofrer injustamente. Como eu reajo à injustiça vale mais do que a injustiça sofrida por mim. A maneira como você reage. Irmãos, não é o que as pessoas fazem contra nós que nos prejudica, mas a nossa própria reação. Como que nós vamos reagir? Eu posso reagir com paciência, eu posso reagir com alegria, eu posso reagir dando graças ao Senhor por tudo, ou eu posso ficar azedo. Como que você reage? Porque se você nascer de novo, você vai sofrer injustiças. Vai. Se não sofreu ainda, espere. Nós não podemos evitar a injustiça, mas podemos evitar ficar amargurados. Todos os erros que as pessoas cometem contra nós não podem nos prejudicar, a menos que fiquemos amargurados e indispostos a perdoar. Aí prejudica até a saúde. A amargura não será sua enquanto você se recusar a aceitá-la. Se você aceitar, ela é sua, mas você não precisa aceitar.
1 Pedro 2, versos 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro pegou o próprio Senhor Jesus como modelo para nós. Jesus não sofreu pelos seus próprios pecados, porque ele não conheceu o pecado e nem nunca pecou. Jesus sofreu toda a injustiça sem ter cometido nenhum pecado. Foi ultrajado, mas não revidou. Jesus não tinha no seu caráter o pagamento com a mesma moeda. Jesus não tinha troco para dar a ninguém. Ele não devolvia o mal que recebia. Jesus não se ressentiu, não se amargurou e não manifestou o menor sentimento de vingança. Não devolveu injúria por injúria, insulto por insulto. Quando maltratado, não fazia ameaça. Foi o que o apóstolo Pedro disse. Quando maltratado, não fazia ameaça. Maltrate o pecador para você ver. Maltrate o ser humano não nascido de novo para você ver. Quando maltratado, não fazia ameaça. Tipo assim: vou processar você, vou dar uma surra em você, vou matar você ou vou mandar matar. A ameaça pode ser por palavra, por escrito, por gesto ou por qualquer outro meio simbólico. Filhos de Deus andam fazendo a pacificação, não entre os homens, mas no coração dos homens, pela pregação do Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo. Não tente fazer a pacificação entre os homens, entre os ímpios. A pacificação que nós procuramos fazer é no coração, pela pregação do Evangelho, porque quando o coração é pacificado pela obra da cruz e pela presença viva do Senhor no nosso interior, então os nossos relacionamentos também vão expressar essa reconciliação, essa paz. Esse é o modelo que Pedro apresenta para a igreja. É o modelo que Pedro apresentou para a igreja. Imagine, aquele que criou todas as coisas, aquele que andou sobre as águas agitadas do mar, aquele que falou
com o mar nervoso e o mar se acalmou. Aquele que falou com a tempestade e a tormenta virou calmaria. Aquele que alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aquele que disse, eu sou. E com essa expressão derrubou por terra a mais poderosa guarda da época. João capítulo 18, verso 6. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando o Senhor Jesus disse, sou eu, recuaram, caíram por terra. O Senhor Jesus tem poder. Ele tem poder e poderia dominar ou fazer desaparecer com todos os seus inimigos num estalar de dedo. Ele tem poder e poderia dominar ou fazer desaparecer com todos os seus inimigos num estalar de dedos. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Jesus foi injustiçado mais do que qualquer pessoa neste mundo. Nem o povo e nem as autoridades religiosas e não religiosas se enganaram em relação a Jesus. Ninguém se enganou com o Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus não era culpado de nada. Eles sabiam que Jesus não era culpado de nada. De nada que estava sendo acusado por testemunhas falsas. Mas mesmo assim, desceram a ripa nele. Porque o ser humano, a natureza do ser humano é uma coisa terrível. E ele? E Jesus? Não abriu a boca. Não é assim que diz a palavra? Ele não abriu a boca. E quando abriu a boca, foi para interceder pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes. Esse é o modelo. É o modelo que Pedro nos apresentou. Alguém poderá dizer, acontece que eu já tenho muitas feridas na alma. Eu já fui muito machucado. E agora, o que é que eu faço? Você vai entregar as suas feridas profundas ao Senhor. Por que entregar ao Senhor? Porque Ele tem remédio. Ele tem um bálsamo que cura essas feridas. Jesus pode curar perfeitamente as feridas da injustiça. E só Jesus pode dar as condições de não sermos neutralizados pelas injustiças que sofremos. Só Jesus, só Ele e ninguém mais.
Eu ouvi alguém dizendo, e ele disse assim: o Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo, prometeu vir a este mundo para salvar os pecadores, salvar este mundo. E ele veio. Ele prometeu morrer e morreu. Ele prometeu ressuscitar e ressuscitou. Ele prometeu voltar ao Pai e voltou. E ele prometeu de lá retornar para nós, para nos apanhar, para nos buscar. Espere, porque você viu que tudo o que ele disse, ele cumpriu. Tudo que ele falou, ele fez. Então, espere. Pode demorar, mas que ele vem. Ele vem.